Da carta aos Filipenses. O texto nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós acabamos de cantar que o Senhor se inclina para ouvir aquilo que está em nossos corações, aquilo que acontece em toda a terra, e o Senhor se inclina, dando-nos atenção, falando-nos, ó Pai, semana após semana, dia após dia. O Senhor demonstra o teu cuidado, exortando a tua igreja, orientando o teu povo, alimentando o teu rebanho. Nós somos gratos por mais uma porção que aqui foi lida, que será explicada, será aplicada aos nossos corações. Mas para isso queremos contar, Pai, humildemente com o teu auxílio, iluminando as nossas mentes, para que venhamos compreender as riquezas presentes nesse texto. É assim que nós oramos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar-se. Irmãos, nós temos aqui no nosso meio, alguns irmãos que gostam, assistem, são fãs de séries, não vou dizer novelas, mas de seriados, de desenhos. Nós temos, isso é comum na verdade, e alguns vivem isso de forma rápida e prática em alguma fase da vida, outros vivem a comparar uns irmãos ou outros com alguns personagens, fazendo figurinhas, enfim, mas todos nós temos em grande ou pequena proporção alguma ligação com a dramaturgia, e nós de vez em quando nos identificamos com alguns personagens, e principalmente os personagens que têm elos de ligação. Por exemplo, como quem nunca ouviu falar aqui de Chicó e João Grilo, ou quem nunca reproduziu uma das suas poucas falas, assim como também tantos outros personagens que o cinema, a própria dramaturgia procura relatar suas histórias, contar suas histórias, seus feitos, fazendo com que esses elos de ligação entre esses personagens nos chamem a atenção e nos façam não querer perder nenhum episódio ou nenhum segundo sequer daquele filme ou seriado. Isso acontece entre romances, isso acontece entre histórias de amigos, entre alguns pets e seus donos, enfim. A dramaturgia, ela entende que o elo, sendo ele bem trabalhado, ele vai chamar a atenção da audiência, É aquilo que vai fazer a diferença. E o que é que a gente entende por elo, irmãos? Elo, na verdade, é uma argola de uma corrente, ou mesmo a relação construída entre pessoas, gerando assim uma conexão. Então, na exposição de hoje, nós estaremos falando bastante sobre essa palavra tão pequena, mas que traz um significado para todos nós. Elo não é uma propaganda aqui de uma empresa local da nossa cidade, mas nós estaremos falando sobre isso que liga-nos uns aos outros, e que somos ligados também por um elo. Todos nós temos elos de ligação com outras pessoas, sejam esses elos estreitos ou sejam esses elos mais consistentes. Todos nós nos relacionamos com parentes, com amigos, com irmãos, em especial, e nós desfrutamos da comunhão dos santos. Nós desfrutamos dessa bênção, e a Escritura ela nos orienta a esse tipo de relação em especial. Essa comunhão ela não pode reproduzir os filmes do cinema, porque elas não contam com um enredo ensaiado, elas não contam com as falas dos atores, elas não contam com personagens. Esse tipo de relação entre irmãos é a vida real. Nesse tipo de relação acontecem elogios, mas também acontecem críticas. Nesse tipo de relação vão acontecer os sorrisos, mas também irão acontecer e deverão acontecer as lágrimas. A Escritura nos chama a sorrir com quem sorri e a chorar com quem chora. A Escritura ela nos chama a atenção, irmãos, a que seja verdadeira essa relação de elo entre os irmãos. Ela não é opcional. Nós somos convocados a ser elos em uma corrente,
e essa corrente ela deverá ser ajustada a cada dia, fortalecida a cada momento. A Escritura ela vai nos chamar a atenção a importância de termos elos entre irmãos. A Escritura, como menciona Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, vai nos dizer: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a Escritura ela chama a atenção para que esse corpo, para que ele seja ajustado, para que ele cresça, para que ele busque uma consolidação, ou seja, esse elo ele precisa ser fortalecido. E cada momento que nos ajuntamos aqui, cada momento de comunhão, cada momento de partilhar da palavra, é uma forma de fortalecer este elo. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 26, ela vai também falar sobre esse tipo de comunhão e sobre esse tipo de elo, quando ela vai dizer: todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então nós somos convocados, somos orientados, somos chamados a nutrirmos, a alimentarmos, a cultivarmos elos entre nós. Nós devemos estar atentos, irmãos, à nossa relação para com os nossos irmãos, pois não fomos nós que os escolhemos. Você escolheu ser irmão de quem está do seu lado? Foi escolha sua ele estar do seu lado, ele estar congregando aqui? Não foi. O Senhor ele tem acrescido ao seu rebanho as ovelhas que o Pai tem lhe conferido. Precisamos estar atentos ao elo que nos torna elos nessa grande corrente. Então, Cristo Jesus é quem vem acrescentando irmãos ao nosso meio, e precisamos estar atentos. Talvez você não goste não simpatize com quem tem sido acrescido a esse rebanho, mas não está no nosso querer. Esse elo, essa corrente, ela tem sido esticada, ela tem sido acrescida, mas essas peças, esses pequenos elos, são postos nessa corrente pelo próprio Senhor. E o que tem a ver, isso que falamos até agora, com o texto que foi falado, com o texto que foi lido, melhor dizendo? O sermão de hoje, irmãos, consiste em expor 2 versículos apenas, como nós bem lemos: a introdução de uma carta paulina, a saudação da epístola. Isso mesmo, 2 versículos apenas. Eu estava comentando com a minha esposa, eu nunca tinha pregado apenas 2 versículos, mas foi o maior sermão em quantidade de folhas que me rendeu. Apenas uma saudação. Mas, irmãos, a gente vai ver a quantidade de preciosidades presentes em um texto tão pequeno. O que nos chama a atenção, irmãos, é que em apenas 2 versículos, se você atentou para isso, o nome Jesus Cristo vai aparecer 3 vezes. Em apenas 2 versículos, o nome Jesus Cristo, vai aparecer Cristo Jesus. Essa expressão vai aparecer 3 vezes. Daí nós devemos entender que é o personagem principal dessa saudação. Uma saudação que abrirá o caminho para toda a argumentação do autor. Uma argumentação que abordará a vocação não só dos pastores, mas de todos aqueles que foram chamados, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Na mesma argumentação, este autor ele vai enfatizar o testemunho prático na vivência entre os irmãos, a comunhão que temos falado até agora, buscando Cristo como referência, buscando Cristo como modelo, como alvo a ser seguido. A argumentação de Paulo, irmãos, vai reforçar a ideia de permanência, a ideia de fidelidade aos ensinos apostólicos e também a resistência aos falsos ensinos e aos falsos mestres. Você vai poder conferir isso de forma bem resumida, de forma bem clara, no boletim que foi postado hoje pela manhã. E aí precisamos entender, irmãos, o contexto dessa carta. O autor, na verdade, como já mencionamos aqui, é Paulo. É uma epístola pequena, são apenas
4 capítulos, 90 versículos. É uma epístola que você lê de uma tirada só, mas é uma epístola repleta, recheada de ensinamentos, recheada de cuidado, recheada de um amor pastoral. E para que a gente possa entender o contexto dessa carta, nós precisamos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos, esse mesmo que a gente tem lido domingo após domingo, e o início dessa igreja ela foi lida domingo passado, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Então, o início da igreja de Filipenses, nós acabamos de ler no domingo passado, capítulo 16. Nós precisamos voltar para aquele lugar. E após, no capítulo 16, né, onde Paulo, ele, após receber uma revelação de Deus, de que deveria mudar o rumo da sua trajetória, né? Paulo ele tinha o desejo de ir para a região da Ásia, e o Senhor o direciona por meio de uma visão, né? Fazendo com que Paulo ele mude a sua rota. Então Paulo agora adentra na Europa, sendo a cidade de Filipos a primeira cidade a ser impactada pelo Evangelho. E aí a gente precisa abrir aqui um parênteses, irmãos. O Senhor ele sempre foi soberano em suas decisões. Nunca houve um plano B para o Senhor. Nunca houve uma segunda opção. O Senhor ele sempre foi soberano. Não só isso na vida de Paulo como um grande pregador, mas na vida ao longo de toda a narrativa bíblica. O Senhor ele sempre foi preciso em seus planos. E aí, irmãos, Paulo ele chega a Filipos e ele inicia a pregação para algumas mulheres, e uma delas chamada Lídia. Nós vemos isso, você vai poder verificar isso no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, está registrado lá, em especial versículo 14. Lídia ela se converte após ali uma pregação, certo? E mais tarde ela passa a ser uma auxiliadora considerável no ministério de Paulo. Após o relato de pregação de Paulo, ele se depara com uma jovem adivinhadora, né? Ele expulsa o demônio daquela jovem, aí os seus patrões, a exemplo do que a gente viu na leitura de hoje, né? Pessoas viam na ameaça do evangelho a forma de terem o seu ganha-pão ameaçados, né? Essa situação de Paulo se envolveu, onde o demônio daquela jovem, tida como adivinhadora, e os seus patrões disseram: não, agora a gente vai perder o nosso ganha-pão. Isso gerou uma revolta, né? Fazendo com que Paulo fosse parar na prisão. Antes disso, sendo ele surrado, e ele vai parar na prisão. Mais uma vez, de forma divina, acontece ali uma intervenção, em meio a louvores, um terremoto acontece, e aquelas celas são abertas. E aí a gente vai ver também em Atos 16, o carcereiro, que vendo aquela situação, ele pensando que todo mundo havia fugido, ele pega ali a espada, ele tenta ali o suicídio, ele pensa na verdade em cometer o suicídio, e ali é impedido. Paulo prega o evangelho para ele. Naquela mesma noite a sua família se rende ao Senhor, ele se rende ao Senhor. E aí nós temos nesse relato, irmãos, os dois primeiros personagens principais da igreja de Filipos: o prisioneiro, ou melhor, o carcereiro, e Lídia. Esses são os dois principais personagens. Daí o tempo passa e Paulo ele se alegra com a igreja, né? A igreja ela é instituída, né? E ele se alegra com o rápido crescimento, não só crescimento numérico, não só crescimento em quantidade, mas principalmente crescimento em qualidade. Essa congregação ela cresce rapidamente e ela passa a ser perseverante, irmãos, tornando-se conhecida por essa característica. E o apóstolo, ele, durante toda a epístola, durante toda a carta, ele vai elogiar os filipenses, inclusive dizendo que aquela igreja seria a sua alegria e seria a sua coroa. A gente vê isso no capítulo 4, versículo 1. A cidade de Filipos, ela estava localizada na principal estrada que ligava Roma às principais províncias do leste. Os seus moradores contavam com o status e gozavam dos benefícios de serem romanos. Era uma população onde boa parte eram militares aposentados, né? Então eles tinham uma certa economia estável, melhor dizendo, né? E contavam com esse status. Era uma cidade polo, na verdade, embora não fosse uma cidade tão grande, mas era uma cidade considerável, né? Ela estava localizada numa estrada estratégica. Circulava por ali muito comércio, circulava por ali muitos estrangeiros, e ali é instaurada essa igreja, né?
Os cristãos presentes em Filipos, eles levavam uma vida tão irreprovável e piedosa que era um excelente exemplo de piedade para todas as outras cidades da Macedônia. Eles brilhavam como luzeiros no mundo, porque se apegavam à palavra da vida. Se aí talvez alguém perguntasse, por que eles brilham tanto? O segredo, e a gente vai ver isso ao longo de toda a epístola, eles amavam a palavra do Senhor. Eles se esmeravam na palavra do Senhor. Isso fazia toda a diferença. Nós vimos, irmãos, no início, que Paulo ele estava preso, provavelmente em Roma, quando escreveu esta carta. E tudo indica que essa carta ela foi escrita aproximadamente 10 anos após a sua primeira visita a Filipos. Ele foi lá outras vezes, houveram outras visitas, mas no momento que ele escreve a carta, ele já faz aí mais ou menos 10 anos. Então, ele está escrevendo para uma igreja organizada, a gente vai ver isso. Por que a gente considera uma igreja organizada, certo? E é interessante, irmãos, que os três principais pontos, tá, que vão coincidir, na verdade, com aquilo que o pastor já colocou no boletim, certo? Em primeiro lugar, Paulo ele elogia pela dádiva da fé e pela constância na piedade daqueles crentes. Ele os instruiu a não permitirem que a cruz ou as suas cadeias servissem como pedra de tropeço. Na verdade, os estudiosos narram que o primeiro motivo que fica evidente pelo qual ele escreve essa carta é em forma de agradecimento por uma oferta generosa que ele recebe na prisão por parte de um homem chamado Epafrodito, que provavelmente estaria à frente daquela igreja. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais ele escreve como forma de agradecimento aos filipenses. Foi uma oferta generosa, daria ali para ele passar algum tempo tendo as suas necessidades supridas e abastecidas. Em segundo lugar, ele exorta os seus leitores a persistirem na verdade, que tinham conhecido e andarem de modo digno do chamado que haviam recebido. Então, ao longo de toda a carta, Paulo está chamando a atenção aos filipenses a permanecerem, a serem fiéis, a não serem iludidos com, mais uma vez, aí o papel dos falsos mestres, aqueles que ensinavam o contrário daquilo que ele havia ensinado, enquanto ali havia passado. Então, a gente vê que ao longo de todas as cartas, ou da maioria das cartas, Paulo ele sempre instrui os seus leitores a permanecerem firmes, a não se iludirem com os falsos ensinos, a estarem sempre focando em Cristo Jesus e no ensino de Cristo Jesus. Isso foi bem presente na epístola de Pedro, quando assim nós a expomos. E em terceiro lugar, irmãos, ele os advertem a terem cuidado com os falsos apóstolos, que misturavam a lei e os méritos próprios das obras com aquilo que Cristo havia feito. Nesse caso, ele mostra que toda justiça e tudo que parece excelente ao mundo, quando comparado a Cristo, não é apenas um dano, mas ele considera como um refúgio. Ele considera como algo que é incomparável. O foco principal da carta, volto a dizer, é a justificação pela fé em Cristo Jesus. E aqueles leitores, eles receberam esta carta, irmãos, como receberam uma correspondência de grandes e bons amigos. Por isso nós iniciamos aqui falando sobre essa comunhão, sobre o elo que nos liga uns aos outros, sobre essa corrente que chamamos comunhão dos santos. Então, era comum, eles eram familiarizados, na verdade, com os autores da carta, ou com o autor da carta. Eles recebiam essa carta com grande alegria. E se faz necessário lembrar, irmãos, que antes eles eram, assim como foram muitos de nós, filhos da ira, perdidos no pecado, escravos do pecado. Mas agora não, agora eles haviam sido justificados, haviam sido libertos de todo o cativeiro do diabo, do pecado e da morte. Eles haviam recebido graça, eles haviam recebido misericórdia, eles haviam recebido perdão pelos seus pecados. A graça havia alcançado os filipenses. Eles eram, irmãos, elos unidos por um elo maior, Cristo Jesus. Paulo reconhecia a antiga condição dos seus leitores e se alegrava pela atual condição. No momento, ele faria ali uma retrospectiva de como havia encontrado e como agora, depois de 10 anos aproximadamente, eles estariam. E aí agora nós iremos para o texto após essa
introdução, para que a gente possa entender o contexto para o qual Paulo escreve. São apenas 2 versículos, irmãos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante que eles se apresentam aqui como servos, eles se apresentam como súditos, eles se apresentam como alguém que tiveram as suas vidas entregues ao domínio do Senhor. Já na saudação, existe uma convicção de quem eles eram e a quem eles serviam. A carta, ela inicia deixando claro quem estava falando, quem estava escrevendo. Nós precisamos entender, irmãos, que todas as epístolas, as cartas, elas possuem geralmente a mesma estrutura. Existe ali uma saudação, existem as orientações ou o chamamento da atenção para algum aspecto, e existe a despedida, que geralmente era uma outra saudação ou uma bênção. E aí, após a saudação, ou mesmo nela própria, já fica claro o tom da carta. Na maioria das cartas acontece assim. Já na saudação fica claro o que é que o autor irá tratar. Por exemplo, na epístola escrita aos Romanos, Paulo, em sua saudação, ele se apresenta como um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A gente vê isso lá na saudação. Ele fala sobre essa escolha, fala da obra de Cristo, fala da soberania de Cristo e fala da justiça pela fé em Cristo. Esse vai ser todo o tom da carta aos Romanos. Na carta aos Coríntios, ele vai deixar claro que, já na saudação, que boa parte da carta falará sobre santidade, pois ele escreve aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Na carta aos Gálatas, Paulo vai iniciar dizendo que é apóstolo, não da parte de homens, mas que foi escolhido por Jesus Cristo, trazendo a ideia de que a justificação é pela fé diante de Deus, e isso está presente em toda a carta, trazendo sempre o foco para Jesus Cristo e tirando o foco da ação humana. Então, era bem comum nas epístolas de Paulo, ele dar o tom da carta já na saudação. Interessante, irmãos, como nesses 2 primeiros versículos dessa saudação, a expressão Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo aqui, ele vai aparecer 3 vezes. E nós precisamos compreender o porquê do nome de Jesus Cristo aparecer essas 3 vezes em apenas 2 versículos. Paulo quer dar uma ênfase a este elo, o elo que ligou o pregador à sua igreja. Cristo Jesus, irmãos, é o elo que liga o homem caído, quebrado, rompido ao seu Criador. É Ele, Cristo Jesus, é este elo. E Paulo vai fazer questão, já no início da sua carta, ele vai dar a razão pela qual ele vai expressar a importância desse elo para a vida dos filipenses. Cristo Jesus, ele não só liga esse homem caído ao seu Criador, mas ele o faz permanecer. Esse texto, logo na sua fase inicial, ele vai deixar clara a sua alegria e o seu amor para com os filipenses. Alguns vão dizer que a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Essa expressão ela vai aparecer pelo menos 16 vezes ao longo desses 4 capítulos. Paulo, ele sentia alegria em olhar, em receber as notícias daquela igreja que ele implantara e ver a condição que eles estavam caminhando. Existiam sim riscos que podiam ameaçá-los, mas ele instiga aos seus leitores a permanecerem, a olharem para Cristo, a não se envolverem com falsas doutrinas. Interessante, irmãos, que a primeira expressão ela remete ao domínio que Cristo Jesus possui agora sobre a vida de Paulo e Timóteo, quando ele vai dizer servos de Cristo Jesus. De cara ele faz questão de demonstrar: aqui somos autores submissos a Cristo Jesus. Somos homens que já passaram por aí e que continuam servindo ao Senhor. Eles são servos. Eles são agora escravos do Senhor Jesus. Eles fazem agora parte de um elo, porque foram ligados
pelo elo maior. Esses pastores, eles falam agora a um rebanho que também pertence a Cristo Jesus. São ovelhas que agora possuem um pastor. E ele finaliza a terceira expressão, desejando a eles que a graça e a paz de Cristo Jesus pudesse ser vivida pelos filipenses. Irmãos, quando nós lemos essa introdução, não tem como deixar essa aplicação para o final, mas ela precisa vir agora. É uma aplicação que nos salta e nos inquieta, irmãos. Por exemplo, como é que nós temos nos apresentado? Nós não nos comunicamos mais por cartas, mas sempre temos contatos com pessoas, sejam por meios virtuais ou pessoais. Mas aí, como nós temos nos apresentado? Qual tem sido a primeira impressão? Ou melhor, seria essa a nossa maior preocupação? Deixar uma primeira impressão? Paulo, ele escreve a um povo que ele já conhecia, mas ele, em diversas outras passagens, ele não fazia a menor cerimônia para aqueles que ele não conhecia, de dizer quem ele era, de dizer a quem ele servia, de dizer a quem ele era servo. A grande pergunta é: nós temos nos preocupado mais com a primeira impressão ou em deixar a impressão de Cristo quando nos apresentamos? Servos de Cristo Jesus. Essas foram as primeiras palavras de Paulo. Pergunta é: quais são as nossas primeiras palavras para quem nós não conhecemos? Como temos nos apresentado? Fazemos a mesma questão de dizer que somos servos do Senhor, da mesma forma que outras partes do nosso currículo chegam primeiro. Interessante, irmãos, que uma outra expressão vai nos chamar a atenção. A primeira expressão, Cristo Jesus, traz a ideia de que eles, os autores da carta, o autor da carta, eles são servos desse Cristo Jesus. A segunda expressão, ele vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus. E aí a gente há de entender que a carta ela é escrita aos cristãos, aqueles que foram separados. A palavra santos tem esse sentido, aqueles que foram separados, aqueles que foram unidos em Cristo Jesus, aqueles que passaram a ter uma relação, um elo com o Senhor. Existia algo em comum entre o Cristo do autor e o Cristo dos leitores. Jesus Cristo era o elo. Eles estavam falando algo em comum. Quando olhamos, irmãos, para os evangelhos, nós vemos o próprio Cristo Jesus reforçando a ideia do elo, reforçando a ideia de que uma ligação precisa existir para que nós possamos sobreviver. Ele vai falar por diversas vezes sobre essa ligação entre ele mesmo e o seu povo, entre ele mesmo e o seu Pai. Vou citar aqui apenas algumas referências. Quando Cristo Jesus ele vai falar sobre o corpo de Cristo, um texto que vai falar sobre a unidade orgânica da igreja, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31, quando ele vai falar que nós somos membros uns dos outros, esses membros precisam estar ligados, precisam manter relação uns com os outros, tendo Cristo como o cabeça da igreja. Então, nos evangelhos isso é muito claro. Cristo Jesus ele traz essa ideia de elo, ele traz essa ideia de que precisa estar ligado. Aí o evangelho de João é repleto de passagens que vão trazer essa ideia. Quando, por exemplo, Cristo ele vai falar do corpo e sangue. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, do 52 ao 58, também um texto que traz essa ideia de permanência, traz essa ideia de elo, traz essa ideia de comunhão, traz essa ideia de permanecer. Um texto clássico onde o próprio Cristo também vai falar sobre isso, a videira e os ramos, presente em João capítulo 15, quando ele vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos que estamos enxertados nele. E aquele que não frutifica, esse será cortado, será lançado fora. Aquele que está na videira, ele não pode ser infrutífero. Aquele que está ligado no Senhor, automaticamente ele passa a frutificar, porque agora ele tem vida, porque agora ele passa a se alimentar da seiva que gera vida. João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Mais uma ideia de elo, mais uma ideia de permanência.
E por fim, João capítulo 14, versículo 10: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O próprio Cristo, ele faz questão, irmãos, de mencionar por diversas vezes a importância do elo, a importância do permanecer. E quando nós lemos a todos os santos em Cristo Jesus, essa preposição em tem muito a nos falar. Nesse contexto, a carta ela não foi escrita a quem já conhecia ou já tinha ouvido falar de Jesus. Ela não foi escrita aos amigos do Evangelho, não. Ela não foi escrita a quem dizia acreditar em sua pessoa. Esse em tem o sentido de em Cristo Jesus, tem o sentido de viverem em Cristo Jesus, viverem para a glória de Cristo Jesus, pertencerem a Cristo Jesus. Por isso que ele diz a todos os santos em Cristo Jesus. Ele não está falando aqui a visitantes, ele não está falando aqui a apenas quem já ouviu falar de Jesus, mas ele está falando aqui a quem estava em Cristo Jesus, trazendo a ideia de ser um elo muito fortalecido, trazendo a ideia de era alguém, trazendo a ideia de que ele estaria falando a alguém que tinha comunhão com Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Aqui ele faz uma separação, irmãos. Como eu falei inicialmente aqui, traz a ideia de que a igreja ela já estava organizada, a igreja já contava com a sua liderança, a igreja já contava com os bispos, a igreja já contava com os diáconos. Volto a dizer, aproximadamente 10 anos da sua fase inicial, então já era uma igreja organizada. Interessante, irmãos, quando a gente vai analisar essa palavra bispos, né, na sua origem, ela traz a ideia de supervisor. Lutero, ele vai dizer que Paulo menciona os bispos, e isso certamente seriam os presbíteros, os mesmos que ele costumava designar em todas as outras cidades. O nome episcopos também prova isso, no seu sentido original, e tem a ver com cuidar, tem a ver com ser um guardião do povo. Essa é a origem da palavra bispos. Tanto no grego, ele vai trazer uma ideia, né, que significa guardião ou sentinela. Já no hebraico significa um visitador a visitar, ou seja, um inspetor que vai ao povo para ver o que está afligindo. Essa era a ideia. Ele escreve para a sua igreja e ele escreve para a sua liderança. Segundo Calvino, Paulo vai nomear os pastores separadamente por causa da honra. Porém, nós podemos inferir disso que o nome bispo é comum a todos os ministros da palavra, visto que ele atribui vários bispos a uma igreja. Ele está falando a uma igreja, mas que nela existiam bispos, no plural, ou seja, pessoas que se dedicavam ali ao ensino, que se dedicavam ao estudo, à pregação da palavra do Senhor. Por fim, ele vai desejar aos seus leitores graça e paz. Então ele vai encerrar a sua saudação, irmãos, desejando aos seus leitores que a graça e a paz da parte de Deus estivesse sobre eles. Essa saudação ela aparece nas outras 12 saudações de Paulo, desejando que a graça e a paz pudessem ser com os seus leitores. Mas interessante que a gente precisa entender o que significa graça e paz. Muitas vezes nós falamos isso quando saudamos uns aos outros, né? Mas não nos damos conta da importância do que seria essa saudação. Não é apenas um jargão. O que Paulo estava desejando era algo sério. Ele estava desejando a graça de Deus, e isso tem um significado. Significa, irmãos, o favor de Deus. Isso de forma muito resumida, né? Esse é um contexto de forma extremamente resumido. E aí a gente traz aqui, segundo o teólogo A.W. Tozer, né, ele define da seguinte maneira: a graça é o bel prazer de Deus que o inclina a outorgar benefícios sobre os que nada merecem. Um outro autor, já na sua teologia sistemática, Berkhoff, ele vai ser mais objetivo, ele vai dizer: a graça é a imerecida operação de Deus no coração do homem, operação efetuada mediante
o Espírito Santo. O que Paulo estaria a desejar aqui, irmãos, é que o favor de Deus continuasse estendido sobre os seus leitores. Ele sabia, as informações lhe haviam chegado, ele sabia que o Senhor continuaria sendo, ou estaria sendo bondoso, misericordioso para com aquele povo, e o que ele deseja é que essa graça, ela possa continuar sobre a vida dos filipenses. O outro termo usado aqui na despedida é paz. Significa toda tranquilidade e felicidade em Cristo Jesus. Nós devemos ressaltar aqui, irmãos, que a paz mencionada e desejada por Paulo não isentaria os seus leitores, nem também nos isenta de dificuldades. A gente há de lembrar que Paulo estava preso e desejando aos seus leitores graça e paz. Ele estava preso, mas tinha paz. Ele fala de uma paz que excede o entendimento. Capítulo 4, versículo 7. Ele vai falar sobre uma paz onde muitas vezes falta a compreensão. Como é que alguém que está preso deseja paz para outros? Se fôssemos imaginar alguém que está preso, ele está extremamente confuso, conturbado, perturbado, mas Paulo desfrutava da paz de Deus. Paulo, portanto, oferece à igreja, irmãos, a graça e a paz de Deus, não como sendo ele autor dessas coisas, mas sendo ele ministro delas. A graça e a paz são frutos do Evangelho. O Evangelho, no entanto, irmãos, é uma instrução dada por Deus que proclama graça e paz a nós, isto é, bondade, comunica a nós amor, comunica a nós misericórdia, uma misericórdia imensurável, que ele revelou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por fim, Paulo ele vai citar a origem, de onde viria essa graça e essa paz, do próprio Deus e do próprio Jesus Cristo. Mais uma vez o termo elo aparece aqui encapsulado. Gosto dessa palavra. Paulo não difere Deus Pai do Deus Filho. Ambos possuem a mesma natureza, a mesma substância e poder. É do Senhor que pode vir essa graça e que pode vir essa paz. Essa é a saudação de Paulo aos filipenses. Que aprender, irmãos, apenas com uma saudação de uma carta? Muita coisa. Paulo se apresenta e mostra sua credencial. Ele não faz questão de expor o seu currículo, ele não ostenta quem já foi, ele não fala da sua origem, ele não fala das suas atividades, não. A credencial de Paulo mostra, a credencial que ele mostra, na verdade, mostra sua identidade, mostra o seu serviço, mostra o seu Senhor. Como nós temos, ou melhor, como temos nos apresentado? Algo parecido, irmãos, com a credencial de Paulo? Como temos nos apressado em nos apresentar? Se estivermos, por exemplo, entre irmãos, fica fácil você chegar num ambiente onde você conhece alguém ou vai ser apresentado e de repente alguém diz assim: olha, esse aqui é o pastor da minha igreja. Você já sabe que ele é crente. Olha, esse aqui é o presbítero lá da minha igreja. Você sabe que ele é crente. Olha, esse aqui é o irmão da minha igreja. Mas isso quando você conta com um porta-voz, e quando é você falando, como nós temos nos apresentado, irmãos, como as pessoas têm olhado para nós. Isso tem a ver com o testemunho. Isso tem a ver com o testemunho. Quanto tempo as pessoas levam para descobrir que somos servos de Cristo Jesus? Quanto tempo leva? Tem pessoas que estão ao nosso redor que ainda não sabem. Ou será que brincamos de detetive, né? de crente secreto? Qual tem sido, irmãos, a nossa credencial? Você lembra da preposição em? Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, essa apresentação ela tem que fluir de forma quase que automática. Se estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, algo precisa acontecer.
Se estamos em Cristo, o crescimento precisa acontecer, o frutificar precisa acontecer, o amor entre nós precisa acontecer, a obediência precisa acontecer, a santidade precisa acontecer, irmãos. Se não estamos em Cristo, se não ouvimos a sua voz, se não obedecemos a sua lei, se não tememos o seu nome, ou não somos ovelhas, somos bodes, ou ainda estamos mortos, mesmo com cara de vivos. Mas se estivermos em Cristo, algo acontece em nossa vida. As coisas mudam em nossa vida. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Já não praticamos mais aquilo que praticávamos. Já não obedecemos mais a quem outrora obedecíamos. Se estamos em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Se estamos em Cristo Jesus, frutificamos, crescemos, amadurecemos. E a pergunta é: eu consigo ver isso de forma palpável em minha vida? Eu consigo enxergar alguma coisa mudando, alguma coisa crescendo em minha vida? Que avaliação nós temos feito, irmãos? Que avaliação nós temos feito? Estaremos prestes a participarmos da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, a comermos o pão e o vinho, e lemos uma referência onde ele vai falar: estes permanecem em mim. Quantos hoje não faltaram à Santa Ceia? A pergunta é: quais os motivos? Será que não correríamos léguas e léguas para participar de um momento tão precioso como esse para a vida da igreja? Mas às vezes não somos capazes de atravessar o bairro. Se essa é a nossa situação, irmãos, precisamos ver se estamos realmente na videira. Precisamos pensar se estamos em Cristo Jesus. Interessante que ao longo das cartas paulinas é notório o cuidado, é notório o zelo pastoral para com as ovelhas desse enorme rebanho. O cuidado com a sã doutrina, a vigilância contra os falsos mestres, isso são coisas muito visíveis nas cartas de Paulo. A comunhão saudável entre os santos, o manter o olhar fixo no alvo, que é Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós não recebemos mais cartas assinadas de próprio punho, como essa que nós acabamos de iniciar a sua exposição. Hoje nós temos a coletânea de todas elas, organizadas, para que as mesmas instruções sobre todos esses tópicos mencionados, eles continuem a orientar este rebanho, que embora vivamos outras eras, que embora vivamos outros contextos, o que ele continua sendo, ou melhor, o elo continua sendo o mesmo, pois o seu zelo, o cuidado e o seu amor para com essa noiva perpassam gerações, alcançando pecadores, assim como eu e você, alcançando pecadores como nós. Que nós tenhamos, irmãos, apego por essa palavra, temor ao Senhor desta palavra, diligência ao estudá-la e desejo em praticá-la. E por fim, irmãos, todos nós já presenciamos a quebra de uma corrente, seja ela física, ou seja ela uma corrente de relação. E quanto mais frágil é o elo, a argola, mais fácil o seu rompimento. Quanto mais forte o elo, mais resistência tem a corrente. Lembro-me que quando criança, era uma moda, e minha mãe gostava disso, ela botava corrente na gente. Correntes, né? Achava a coisa mais linda. Era eu e meu irmão, um par de jarro, a gente usava roupas iguais, cada um com uma corrente. E às vezes a gente, nas brincadeiras de menino, jogo de bola e tal, não sei o que, daqui a pouco a corrente torava, a mão enganchava, a corrente torava. A gente sabia que o que iria acontecer quando a corrente torava, não era ela ser remendada, né? Era o couro ser esquentado, né? Que a corrente havia sido torada. E aí, irmãos,
mandava se ajeitar. Quando a corrente chegava, a gente via a emenda, né? Não ficava perfeito, né? O camarada que mexia lá com a emenda não deixava a coisa perfeita, mas a gente ia usando. Quando não dava mais para emendar, né? Ela estava toda grossinha já de emenda, aí aparecia outra. Mas eram emendas temporais, rapidamente elas se rompiam. E aí, irmãos, a gente precisa entender que o povo de Deus, ele foi chamado, ele foi comprado, ele foi resgatado para um relacionamento duradouro, para um relacionamento eterno. Embora a nossa negligência, embora a nossa imprudência, a nossa rebeldia, a nossa infidelidade, ou embora o nosso pecado, ele venha enfraquecer essa relação com o nosso Deus, ele se mantém fiel a si mesmo e às suas promessas. Embora nós sejamos elos frágeis, mas nós servimos aquele que nos colocou nessa corrente, e ele está todo dia a nos ajustar, ele está todo dia a nos regular. É desejo dele que nós, essa corrente, esta noiva, ela esteja alinhada, ela esteja bem adornada. Isso significa que os nossos elos precisam estar fortalecidos. O próprio Deus, ele se mantém fiel, sendo ele esse elo maior. Ele se mantém fiel a si mesmo e às suas promessas. Promessas de que não deixaria esse povo desamparado, pois deixaria conosco o seu Espírito Santo. Promessa de que estaria a renovar as suas misericórdias, e são por causa delas que nós não somos consumidos. Promessa de que um dia enxugaria dos nossos olhos as lágrimas provenientes de todo o sofrimento. Promessa, irmãos, de que um dia vai voltar e buscar essa igreja, e ela precisa estar alinhada, ela precisa estar fortalecida, ela precisa estar em Cristo Jesus. Nós fomos acrescidos como pequenos elos a esta corrente. Nós estávamos quebrados, nós estávamos aos pedaços, mas fomos consertados, não por aquele que consertava a bijuteria, a minha corrente quando criança, mas nós fomos consertados pelo especialista. Nós fomos consertados por aquele que concede vida eterna. Nós fomos consertados, irmãos, ajustados, alinhados, e nós fomos agregados a outros inúmeros elos. Nós não tínhamos condições nenhuma de juntarmos os nossos próprios pedaços, de nos juntarmos a tantos outros consertados. O nosso Senhor foi e continua sendo o grande elo, capaz de unir elos despedaçados ao Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer com que elos quebrados sejam reorganizados, sejam unidos uns aos outros. Só Ele é capaz, somente Cristo Jesus é capaz. E se você, irmãos, talvez você que esteja nos assistindo, esteja assim como um elo despedaçado, um elo de uma corrente que quebrou e foi esquecido, e que olha ao seu redor, vê até os cacos, mas não tem condição nenhuma de juntá-los por conta própria. Só lhe resta uma coisa, assim como um dia também nos restava: dizer: Senhor, eis os cacos, junta, toma conta, faz a tua obra, Senhor. Nós reconhecemos que estamos despedaçados, reconhecemos que não tem para onde irmos, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. O Senhor é o especialista que pode dar um jeito no elo da sua vida. Por isso, arrependa-se. Muitos desses cacos foram produzidos pelo seu pecado. Muitos desses pedaços são consequências das suas ações impensadas, escravizadas pelo pecado. Então arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor, esteja em Cristo Jesus e faça parte deste elo, sendo alimentado, ajustado, fixado, fortalecido a cada dia
pelo próprio Jesus Cristo. A Ele seja a glória por tão grande graça sobre nossas vidas. Amém. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer, porque hoje podemos dizer como Paulo, somos servos de Cristo Jesus. Porque hoje poderíamos receber também uma carta como essa, porque estamos em Cristo Jesus. Porque hoje desfrutamos, ó Pai, daquilo que somente o Senhor é capaz de entregar ao homem, a graça e a paz aos nossos corações. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa saudação tão preciosa. Nós Te louvamos pela Tua palavra, que continuará a ser pregada, a ser explicada, continuará a ser alimento para o Teu povo até a Sua volta. Prepara os nossos corações, ó Pai, para este momento tão precioso para a Tua igreja, que é a Tua mesa. Prepara as nossas vidas, a nossa lembrança, o nosso coração, possamos louvá-lo com corações gratos, ó Deus, por esse privilégio. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém.